Olá a todas e a todos. Bom, no último vídeo que a gente viu, eu demonstrei que numa visão tradicional, enfim, convencional, cultura popular consistiria em todos os valores materiais e simbólicos, ou seja, música, dança, festas, literatura, arte, moda, culinária, religião, lendas, superstições, enfim, que fossem produzidos pelas chamadas classes subalternas e não letradas da sociedade. Ao passo que a cultura erudita ou de elite seria aquela produzida pelas classes dominantes, letradas e dotadas de um saber considerado ilustrado. Agora, a ideia central desse terceiro vídeo será de demonstrar que na produção do conhecimento histórico tem se questionado bastante essa separação, que é essencialista, né? Essa separação entre a cultura popular e a cultura erudita. Um primeiro ponto para a gente compreender é que a separação desses dois polos foi uma invenção de intelectuais europeus na segunda metade do século XVIII. Mas essa divisão rigorosa, ela não se confirma empiricamente, ela não se confirma quando a gente olha para essas manifestações culturais, para essas práticas materiais e simbólicas. E para demonstrar a circularidade cultural ou as chamadas culturas híbridas, temos que pensar que o que se qualifica de erudito e popular encontra-se em permanente processo de ajustes, de reajustes, enfim, de desajustes também. Em suma, é algo que está em constante movimento. E aí é interessante a gente lembrar do que eu falei no primeiro vídeo a respeito de entender essas manifestações dentro de uma realidade concreta e levando em consideração o processo histórico. Então, para falar sobre essa, para desconstruir essas convenções, essas separações entre o erudito e o popular, eu vou basear minha fala nas ideias de um historiador inglês chamado Peter Burge. O Peter Burge, quando ele analisa o tema da cultura popular na Europa, ele observa que a noção de cultura popular é muito problemática, porque existe uma variedade de cultura popular. Ou seja, há culturas populares, não dá para falar na cultura popular, né? Então, ele vai dizer que é impossível a gente determinar onde termina uma e onde começa a outra. Ele coloca que outra grande dificuldade de definição da cultura popular decorre do fato de que ela abriga uma série de pontos de intersecção com a cultura erudita. Por exemplo, ele observa que a cultura popular, no transcorrer da Idade Moderna, foi identificada tanto nos pequenos livros escritos pelas pessoas das classes populares, pelas pessoas simples do povo, que são as chamadas literaturas de cordel, quanto num conjunto de crenças tidas como formadoras de uma religião popular. E nesses dois casos, o popular ele é conceituado em oposição, em primeiro lugar, a uma literatura qualificada como erudita e letrada, e em segundo lugar, ao catolicismo institucional da igreja, nesse período. Então, mas assim, e essa distinção ela é mais aparente do que a gente imagina. Por quê? Porque a literatura popular, ela alimentou também as leituras ou as escritas da sociedade camponesa e de um público que estaria ali intermediário, de um público que se situava entre uma população analfabeta e uma minoria de letrados. Então, não é possível imaginar que esse tipo de literatura não fosse compartilhado por toda a sociedade. Como a gente pode dizer que esse tipo de literatura estava só restrita às classes populares? Do mesmo modo, também não seria possível formular
pensar que a religião popular seria exclusivamente praticada, por exemplo, pelos camponeses, né? O fato aqui é o seguinte, é que a fronteira entre as várias culturas do povo e as chamadas culturas da elite é muito vaga, é movediça. Então, a nossa atenção ao refletir sobre essas culturas deve se concentrar na interação entre elas e não na divisão entre elas. E quais seriam, então, os exemplos nas manifestações culturais e também nas políticas públicas para a gente entender essa interação e para a gente desmistificar essa ideia de que a cultura popular e cultura erudita seriam polos tão distantes assim. É isso que eu vou falar no nosso último vídeo.